No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, você está ouvindo mais um episódio do podcast Não é o Fim do Mundo. Eu sou a Nina Lemos, eu estou aqui em Berlim, falando com a minha amiga Jo Halak. Tudo bem, Jo? Tudo bem aqui nas terras cariocas, Rio de Janeiro. Nina, fontes quentes me contaram que você tá fugindo pro Brasil? Cara, praticamente, gente, acho que é hora, viu? Não, tô brincando, gente, eu não tô fugindo, não. Mas a verdade é que a União Europeia hoje soltou um comunicado aí, falando para as pessoas trabalharem de casa, reduzirem o consumo de energia e viajarem menos de avião, para economizar energia por causa dessa guerra maluca. Mas o que eu tava pensando, Jo? Fala. Tudo que a gente já falou de clima aqui nesse podcast, se você não ouviu o começo do primeiro, a gente tem essa teoria, né, de que para melhorar tem que dar uma parada no mundo. Aí é isso que eles querem fazer agora, né? Tipo assim, já devia fazer antes, né? Falar para as pessoas evitarem viajar de avião. É, mas é engraçado que quando acontece alguma coisa assim e vai ter, né, isso é por causa do petróleo e do gás e todas essas fontes de energia que estão sendo, né, bloqueadas e podem dar grandes problemas, né, já estão dando economicamente, é pela falta, né, pela falta porque agora não vai ter, não tem o pensamento proativo que é assim, vamos gastar menos energia já que o mundo está em colapso, para isso não ser um problemão lá à frente, né? Nunca vai ter. Mas você está vindo para o Brasil. Eu tô vindo do Brasil. Maio, Brasil me aguarde. Usarei energia à vontade. Se bem que a minha mãe já me falou que lá em Piraí, para onde eu vou, falta luz todo dia. O Brasil tem energia, mas tem a instabilidade energética. Gente, lá é do lado de uma represa da Light. É, não falta água nem energia, mas falta luz, gente. Ontem faltou água, anteontem faltou luz. E já falando em Legião Urbana, a gente vai entrar num assunto que tem uma conexão, sabia? Tem. Que a gente vai falar do Césio, da série Emergência Radioativa, e a Jô tá me olhando com uma cara assim, da onde que tem essa conexão com a Legião? Não, com a Legião eu sei, mas você falou o que de Legião? Que eu perdi na nossa loucura. Eu falei, ontem faltou água, anteontem faltou luz. Ah, tá. Teve torcida gritando quando a luz voltou. Que essa série eu vi, achei muito, muito boa, né? Eu gostei muito. E é muito louco que a gente foi lembrar do Césio 137, que assim, você que é jovem e está ouvindo esse podcast, nós vivemos, nós somos velhas. Nós somos velhas, Nina. E tem uma coisa muito louca, né? Porque a gente já tá numa idade que os filmes de época são da nossa época. Cara, totalmente deprimente isso. Eu pensei nisso quando eu fui ver Agente Secreto. Né? Então, por exemplo, ainda estou aqui, 1971, Agente Secreto, 77. Agora a gente vai para 87. Os fatos narrados nós vivemos, né? E é muito doido porque realmente são filmes de época, né? Tem reconstituição de época. Sabe uma coisa que aconteceu comigo que foi muito engraçada? Eu estava fazendo uma aula de alemão. E claro, você vai fazer aula de alemão, só tem jovem, né? A pessoa da minha idade é a professora. E aí era uma coisa sobre viajar no tempo. Aí era, para que década você gostaria de viajar no tempo? Aí uma menina falou, anos 80. Aí eu respondi, eu não, porque eu já estive lá. Aí a professora, eu também. Ou seja, estamos velhas, isso é um fato. Agora, a conexão com o Renato Russo, né, que eu fiz essa coisa, eu vou explicar, é que eu sou muito fã da Legião e era muito fã, muito, muito, muito nessa época. Ainda sou, né? Mas aí tinha um disco da Legião que ele escreveu assim, no encarte, tédio com um T bem grande para você, é uma música da Legião, né? Aí ele fala, os mais modernos podem chamar Césio com um C bem grande para você, se preferirem. Que eu lembrei disso e acho que tinha show que eu fui a vários shows da Legião, você já foi? Não fui, menina. Não acredito. Não. Você não foi nem naquele do Jockey? Não.
Eu vou, junto com a sua amiga do alemão, se viajar no tempo, poderia fazer isso. Nina, mas eu ainda não vi essa série, mas você viu. Eu quero que você me conte pra gente o que você achou. Cara, eu achei muito boa e eu recomendo, assim, e é uma, assim, pra quem não sabe do Sérgio, né, não via na TV como a gente via, mais interessante ainda, foi o acidente radioativo maior que já aconteceu no mundo, que não foi numa usina nuclear. E isso você vai lembrar, é muito louco, gente, porque o Césio 137, da história e da história brasileira, ele estava numa clínica de radiologia desativada, só que abandonaram a máquina lá com o Césio. Loucura! Que é radioativo, tóxico, muito, muito mesmo. E aí, 2 catadores entraram lá na casa abandonada, acharam um negócio e venderam para um ferro velho. O cara do ferro velho falou: o que será que tem dentro daqui? Abriu o negócio. Quando ele abriu, ele descobriu que tinha uma coisa branca dentro e descobriu que à noite ficava azul. Tipo um glitter radioativo. Um glitter, uma coisa linda. Eu faria a mesma coisa. Ele ficou deslumbrado com o negócio, aí começou a dar de presente para os amigos. Toma, isso aqui veio do espaço. Olha que maneiro que eu achei, gente, esmeraldas. E aí as pessoas ficavam passando no corpo, como se fosse um carnaval, tipo brincando com aquilo no escuro. A minha mãe me falou, que ela tem uma lembrança, que eu não lembro, que teve alguém que passou no dente. Acho que passou, não teve. À noite, assim, quando ficar tudo azul. Gente, que loucura. Depois que a gente faria, né, Jô? Super. E aí, um dos caras, ele levou a filha brincar, né? E muito a filha triste, comeu o Césio, e ela morreu. É a vítima mais famosa do Césio, que na série ela chama Celeste. E na vida real ela chama, só um minutinho, Lady das Neves. Ela tinha 6 anos. Eu achei a série muito boa, é uma coisa que te pega, sabe? Tipo o Gerd, que não sabia da história, né? Que não sabe onde é Goiânia. Sim. Ele viu e ele também gostou muito. Eu quero ver. Quando estava pesquisando sobre isso, eu vi, na verdade, assim, uma coisa que você está falando aí da história das pessoas, né? As vítimas do Césio, elas ficaram meio putas com a série, né? Porque elas não foram ouvidas. E tem uma coisa que é natural, né? Uma série, por exemplo, personagem principal, né? Que é o físico. É claro que, tipo assim, não é uma série documental, é uma série, né? Baseada em fatos reais. Exatamente. E daí é super normal você pegar vários personagens e juntar em você criar um arco dramático, né? Acho que tudo isso faz parte. Porém, as vítimas falaram que elas não foram ouvidas, que eu achei bizarro, na verdade. Enfim, depois eu vi até a Netflix falando que eles ouviram muitas pessoas que testemunharam, mas assim, as vítimas eles não ouviram, né? E as próprias histórias, eles não são, né? Eles pegam algumas coisas das pessoas e criam novas histórias para fazer aquele sentido da série, né? De você querer assistir. É uma coisa que eles é baseado em fatos, né? Não são os fatos reais. Mas eu li uma coisa muito doida, Nina, que lendo sobre isso das vítimas reclamando, que eu acho que é uma discussão que a gente pode até depois ampliar no outro dia. É uma coisa que acontece muito e pode acontecer muito, né? Que era falando dessa criação dessa nova memória, entendeu? Quer ver? Vou até ler o que o cara falou, que é o Oderson Alves Ferreira, que ele é ativista pelos direitos do rádio acidentados da tragédia. Olha. Ele falou assim: a deturpação de fatos históricos não foi apenas um erro de narrativa, considera um desrespeito profundo com a memória das vítimas e nós que sobrevivemos, mas que muitas vezes morremos devido ao acontecimento. Quando se altera um fato histórico trágico por conveniência para tornar a trama mais científica e comercial, cometer um crime contra a verdade. A história real que vivemos não precisa de floreamentos sensacionalistas. Ela foi trágica por si só. E aí ele falou uma coisa que é a criação de uma falsa memória coletiva. Isso que me pegou, entendeu? Pode ser. Que é uma coisa super do nosso tempo. Você vai recriando histórias, né, casos reais e tal, e você vai criando uma memória, porque quem vai lembrar... A gente vai lembrar porque viu o filme, né? Isso me pegou muito. E você lembra na sua memória coletiva, a gente que estava lá, né? Não em Goiânia, mas assim,
Gente, virou um assunto que estava todo dia no Jornal Nacional. Todo dia. Fantástico, em todos os jornais. Era assim, era o assunto. O que você lembra, Jô, da época? Eu me lembro dessa comoção do Césio, né? Essa palavra Césio também, né? É uma coisa que virou... Pra gente uma coisa normal, Césio 137, né? é icônica. Essa icônica. coisa. Eu me lembro, mas eu teria que pesquisar. Porque eu acho que não teve um cara que se masturbou com o Césio. Cara, você me falou isso, eu nunca ouvi isso, pesquisei também não achei, não. Então, viu? A memória é essa criação, mas eu me lembro que na minha cabeça tinha isso. As pessoas pegaram o Césio, o cara se masturbou com o Césio. E eu não lembrava que estava, isso é verdade, porque eu chequei, isso é real, que estava realmente dentro de uma clínica desativada, que é uma irresponsabilidade absurda, né? Abandonaram um material radioativo, abandonaram. É muito perigoso. É muito perigoso, é muito doido, porque o Césio, né, foi até entender, na minha também sou péssima em química, mas o que era Césio, né, Césio? O Césio é um elemento, né, químico lá da tabelinha, que ele está no mundo dentro de alguns minerais, dentro do minério, mas o Césio 137 é quando eles pegam, a molécula lá do Césio e modificam por meio das coisas nucleares lá, dos reatores nucleares, fissão nuclear, essa loucura toda, para criar esse Césio que é totalmente radioativo, e um dos usos maiores é em aparelhos de radioterapia, calibragem de equipamentos de radiação e para a indústria, em medidores de densidade, coisas que nem sabemos direito o que é. Mas é isso. E aí, como que uma clínica que tem um aparelho radiológico, né? Abandona. Pode fechar e pronto, tchau. Na série, assim, eu não sei se foi exatamente o que aconteceu, mas na série, vai botando a culpa no outro, entendeu? Uhum. Tipo assim, quem comprou a clínica, acho que era uma organização ligada à Santa Casa da cidade, fala que a responsabilidade não é minha. Aí o dono da clínica fala que a responsabilidade não é minha. E aí chega uma hora que o CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, também é processada por homicídio culposo. Eu não sei se foi exatamente assim que aconteceu. E aí o chefe da CNEM, que é um mocinho na série, e que eu fiquei chocada, gente, porque eu fui ler depois que era o Paulo Corgulho. E ele é um idoso. Ah, tá, entendi. Nossa, eu até vou olhar, porque eu vi o trailer. Entendeu? Eu vi o trailer e eu vi que tinha esse senhor mais velho performando. É o Paulo Corgulho. Meu Deus, vou ter que voltar. Eu ainda tô chocada. Ver. Eu acho que não pode ser o Paulo Corgulho, aquele senhor, gente. É o velhinho da série, Jô. Vou dar um Google. A gente tá. Paulo Corgulho não era tipo um gato quando a gente era jovem? Era um galã. Qual novela que ele fez? Pantanal, Renascer? Não mas é, assim, não é possível. Paulo Corgulho Césio. Tô dando esse Google agora. Gente, tô chocada. Ele tô é olhando aqui. Tô olhando aqui pra cara dele. Porque eu olhei e falei assim, gente, quem é esse ator? Entendeu? Mal saberia ele. Vocês também jovens, dêem um Google. Agora, não existia nessa CNEM, que o Paulo Corgulho era o presidente, não existia uma legislação, entendeu? De proteção de detrito nuclear, por exemplo. O que fazer com detrito nuclear? Então não tinha plano, ninguém sabia. E ele assume a culpa, pelo menos na série. Ele fala assim, cara, a gente não dava para fiscalizar tudo, mentiram pra gente, né? Não avisaram que tinha o Césio largado lá, mas a gente tinha que ter fiscalizado. Agora, toda essa coisa de o que fazer com o Césio depois, que foi um puta pepino, isso só teve uma política criada sobre isso no Brasil depois do Césio. Antes não tinha nada, era uma terra de ninguém, entendeu? E, Nina, você sabe o que fazem com rejeitos nucleares hoje em dia? Não faço a menor ideia. Porque realmente, né? Porque tem um debate que a gente até já teve aqui, porque tem essa coisa que energia nuclear também falam que é uma energia das mais limpas, o que a gente acha bizarro na nossa ignorância, né? Porque é estranho, né? Mas tem essa conversa, né? Que é uma energia limpa. Mas realmente, essa coisa dos rejeitos. Estou vendo aqui que é blindagem. Você tem que ir criando debaixo da terra coisas mega blindadas, enterradas. Isso eu chequei, é assim mesmo. Eles botaram em recipientes blindados e enterraram numa área isolada de Goiás.
Entendi. Só que isso foi uma grande confusão também, porque, obviamente, os moradores dali não queriam. Claro. Então, teve piquete, teve greve. E teve um momento que decidiu-se, sabe-se lá por quê? Gente, era o Brasil do Sarney. Sim. Se você reclama do Brasil de hoje, você não sabe como era ruim aquilo. E a gente estava decretando a moratória, que eu fui fazer tentar entender, porque a gente já está numa idade que hoje que já é um grande caos, que você não sabe o que aconteceu quando, você só viveu, né? Era FMI, gente, era uma coisa horrível. Eu fui dar esse Google. Aí, o que pensaram? Quando tiveram a ideia maravilhosa de mandar Tupará, perto de uma tribo indígena. Que loucura! E aí teve protestos dos indígenas, e isso também eu procurei, aconteceu de verdade, tem foto. Falando da nossa terra não, etc e tal. E tá lá até hoje em Goiânia e nunca teve vazamento. Agora, os números, Jô, 4 pessoas morreram diretamente, tá? Que eram pessoas que estavam envolvidas na trama da série e na história do Césio, que manipularam, que brincaram com o Césio, 4 pessoas morreram. Só que o número de atingidos é uma coisa assim bizarra, é muita gente. É muito louco, porque a heroína do negócio, na série e na vida real, porque eu pesquisei, chama Maria Gabriela. Ela era a esposa do dono do Ferro Velho e ela foi percebendo que todo mundo estava ficando doente na casa dela. Que todo mundo estava vomitando, estava com alergia, estava tendo umas coisas esquisitas na pele. Ela falou, cara, esse treco amaldiçoado, é desde que esse treco chegou. Aí ela chama, tipo, um menino mais jovem para ajudar, coloca num saco plástico e pega um ônibus. Ah, tá, isso eu vi no trailer, E levou para vigilância sanitária de ônibus. Ela estava certíssima. Ela arrasou, senão teria sido muito pior a tragédia. Só que aí quando eles se dão conta de que pegou um ônibus, eles tiveram que também fazer esse controle de radioatividade em todo mundo que pegou o ônibus. Todo o ônibus que deve ter circulado pela cidade Exato, inteira. O ônibus ficou circulando com Césio. Assim, é uma loucura. E aí chovia, e aí foi pra água, entendeu? É uma loucura. É muito louco. É muito louco. E o herói é um cientista, que aí eu acho realmente que é romantizado, mas eu vi que ele existe, né? Baseado num personagem real, que é um físico nuclear que tinha 29 anos e hoje ele trabalha nesse CNEM e tem 73 anos. E continua trabalhando lá. Agora, eu acho que eu recomendo. Eu recomendo. Eu vou assistir assim que eu conseguir. E eu fiquei com uma impressão, e por isso que talvez seja romantizada, sabe? Porque eu fiquei com uma impressão de que para aquela época, que era a época do Sarney, que era o pior lugar do mundo, moratória, que até que eles se viraram bem, sabe? Porque não tinha preparo, gente, não sabiam o que fazer com as pessoas, e botavam as pessoas tipo num campo de futebol isoladas, aí tinha que implorar para levar as pessoas para o Rio, entendeu? Para serem tratadas. Aí veio o médico gringo de Chernobyl, porque foi muito perto de Chernobyl. Foi muito perto. E aí as pessoas ficavam todas, o que está acontecendo? É Chernobyl? Eu acho até que o apelo midiático foi muito ligado a Chernobyl também, né? Foi, total, porque tinha acabado de acontecer, né? Foi um ano depois de Chernobyl, né? Que foi também... E aqui na Alemanha, as pessoas tiveram o trauma de Chernobyl, né? Claro, porque é perto, porque chegou a radiação de Chernobyl, tipo na Suécia, na Dinamarca, porque chegava com vento. Eu fiquei pesquisando nesse mergulho, né? Sobre acidentes nucleares para tentar lembrar, né? Realmente, Chernobyl foi em 86, que era numa usina... Chernobyl era uma usina que na época era a União Soviética, mas hoje seria na Ucrânia, né? Foi um teste de segurança, e aí teve uma grande confusão com falhas no equipamento e falhas humanas, e aconteceram essas explosões com vários materiais radioativos vazando, inclusive o césio. E aí, 30 pessoas morreram na hora, né? Assim foi... E depois também muitas pessoas, mais de 50 mortes foram diretamente atribuídas, mas aí tem isso, tá? Depois fica sendo os resultados disso ao longo da vida, acho que é, né, imensurável, assim, se você pensar quantas pessoas vão desenvolver doenças. E aí o outro acidente clássico, né, que a gente também lembra do nome do impacto, que era Fukushima, foi um terremoto, né? Um terremoto e um tsunami que atingiram uma usina nuclear. E aí, um dos núcleos do reator superaqueceu e teve uma fusão, explosões e tal. E aí, no caso de Fukushima, teve essa evacuação gigante e ninguém morreu da radiação. Mas eu fiquei lendo que muita gente morreu
do estresse da fuga, Nina. Ai, meu Deus, eu ia morrer disso. As pessoas não morreram da contaminação, mas morreram da fuga e do desespero e de ter que A gente ia evacuar. morrer disso, Jô. A gente tem síndrome do pânico. E aí eu fui indo, né, pro passado, não tão remoto, né, para entender as bombas atômicas, né, e aí nas bombas atômicas 300 mil pessoas morreram ao todo, contando, entendeu, né, quem morreu na hora, quem morreu depois e quem morreu de câncer, assim, é muito doido. E agora a gente está vivendo o que está vivendo, né? Tá. Toda hora tem bombardeamento perto de usina nuclear, tem petrolíferas explodindo. A gente não tem noção, e ninguém tem noção das consequências futuras, né, radioativas mesmo, né, de contaminação nuclear dessa guerra Irã, Estados Unidos, Israel e países do Golfo Pérsico, porque estão atacando usina. Que legal, né? Não, que uma loucura. Ideia incrível. E, Jô, tive uma outra memória do passado. Você também tinha medo da usina de Angra dos Reis, usina atômica? Claro, morria de medo, porque Gente, isso era um grande demais, pânico né? da nossa infância. E eu sempre ia acampar com a minha família em Pissinguaba, que era ali perto. Quando passa e você vê as usinas, dá muito medo, né? E aquilo era a imagem do mal, né, pra gente. Era. Sabe quem morava lá? O Yuca, nosso amado amigo, esteja onde estiver. Ele morava, porque eu acho que o pai dele trabalhava na usina. E Legião Urbana, da mesma época, também falava disso. Fala, Angra Nina. dos Reis. É verdade. Vamos brincar perto da usina. Ou seja, é muito uma coisa da época, né? Da Essa coisa época, tá nuclear. vendo? Ele também estava com medo da usina. Sim, sim. Cara, essa música, ela é tão Não É o Fim do Mundo, essa música Angra dos Reis, da Legião Urbana, daquela época, porque eu lembrei. Ele fala, vamos brincar perto da usina, deixa pra lá a Angra dos Reis. Aí no final, ele fala assim, mesmo se as estrelas começassem a cair e a luz queimasse tudo ao redor e fosse o fim do mundo. Chegando cedo, você visse o nosso corpo em chamas. Quando as estrelas começarem a cair, me diz para onde é que a gente vai fugir. É muito dessa época. O melhor de tudo é que você está falando essa letra e assim, eu já lembro a gente numa boate com um corte new wave, tipo dançando, tipo... Inclusive com aquele negócio new wave, que era aquele gel do cabelo, eu lembro do cheiro daquilo. Ai, que adoro. era um gel que deixava a cor, assim. Nina, e a gente não pode deixar de comentar nessa confusão de contaminação o bafo do roubo de vírus da Unicamp, né? Porque... Eu não sei nada, Jô, me explica isso, pelo amor de Deus, que você achou, falou Unicamp, eu respondi para ela, mas o que aconteceu na UERJ? Não, e Eu Unicamp misturei todas as universidades. Unicamp ainda é um lugar de apego, né, pessoal meu, porque eu cresci na cidade universitária, quando eu era antes de vir para o Rio. Uma professora da Unicamp, que é argentina, e é casada com um outro cara também professor da Unicamp, ou que está desenvolvendo trabalhos na Unicamp, que é americano, tem esse casal. E eles trabalham com engenharia de alimentos, e nesse laboratório de alimentos. Eles foram num outro laboratório, que não era o deles, invadiram um laboratório que é em níveis de biossegurança, é tipo assim, como se tivesse 4 níveis, 1, 2, 3, 4. 4 é o mais fudido, assim, perigoso, e esse laboratório era nível 3. Esse casal queria pegar vírus, eles foram lá roubar vários vírus. Então, eles têm além deles serem da Unicamp e desenvolverem projetos, eles fundaram, no ano passado, uma startup de manipulação genética de vírus, que eles podem criar novos vírus, um negócio que, entendeu, também dá maior medo, assim, criar novos vírus com objetivos, que pode ser, por exemplo, você criar um vírus para pecuária ou para agricultura, alguma coisa assim, entendeu? Mas você isso criar... não é proibido? Pois é, eu também acho meio bizarro, mas a empresa deles era meio disso, entendeu? De coisas, modificações genéticas. Eles pegaram esses vírus, parece que a professora conseguiu que uma aluna do mestrado liberasse, daqui a pouquinho vai ter o filme aí,
liberasse a senha, entendeu? Liberasse um cartão, porque era num lugar proibido de entrar. Entraram nesse laboratório que eles não tinham permissão e roubaram milhares de vírus. De dengue, chikungunya, gripe aviária. Gente, eles precisam contaminar várias pessoas com coisas horríveis, criar uma nova pandemia. Eles roubaram milhares de vírus, levaram esses bandos de vírus para o laboratório deles, entendeu? Tiraram do laboratório que era e levaram para esse laboratório. Era tipo assim, chikungunya, zika, herpes, coronavírus. Meu 13 Deus! tipos de vírus animais. H1N1, os da gripe e tal. Gente, eu acho que eles queriam acabar com a humanidade. Se mistura Não, todos esses vírus e criam super vírus. Super vírus. Eu vi um cara que é especialista em vírus, sei lá, que faz uma coluna, que esse pessoal que ficou popstar depois da pandemia, falando que ele acha que eles não roubaram nenhum vírus que, tipo, represente uma grande ameaça, porque eles existem por aí, né? Se você pensar que o vírus da dengue existe por aí, eles não fizeram nada. Porém, que é bizarro, né? O nível de segurança de uma pessoa com um crachazinho conseguir roubar vírus. Não, é um absurdo. E toda a história é muito estranha. E ela foi presa, e depois, quando começou a dar ruim, porque daí alguém falou, os vírus sumiram do laboratório, e a Polícia Federal ficou um mês pesquisando, investigando, até chegarem nela. E não tem, câmera de vigilância dentro de um laboratório de vírus? Não, daí acho que eles acharam depois, foram vendo isso para descobrir quando que foi, entendeu? Né? Deve ter visto milhões de imagens. E aí, quando ela viu que ia dar ruim, ela ainda foi no laboratório que ela tinha levado, que ela tirou de virologia, né? E ela estava nesse de pesquisa alimentar e saiu jogando fora os vírus, tipo, meio no lixo, entendeu? Para tentar se desfazer. Podendo contaminar os estudantes? Sim, entendeu? Chocada que eu não sabia disso. É muito bizarro. E isso aconteceu agora? Foi há um mês atrás que mais ou menos. Meu Deus! Os vírus Mas isso foi tipo Jornal Nacional, assim? Tá um bafo, entendeu? Ah, então eu não sei porque expatriada aqui, imigrante. Tipo, sumiram em fevereiro e daí eles começaram, a Unicamp notificou em março, porque acho que eles só deram a falta em março, e aí esse mês foi estavam lá investigando e prenderam, só que ela já foi, ela estava presa, né, a Soledad Miller, mas ela está agora em liberdade provisória, com pagamento de fiança. Também, acho que ele também tá sendo processado, mas tipo, e também não tá preso, não. Não, acho que não eram jovens, não. Agora, dá muito um filme isso, gente. Muito, muito. Eu acho que um dia a gente pode fazer e pesquisar, porque essa coisa de biopirataria também, né, é uma coisa muito do nosso tempo, assim, né? Se a gente vê até na ficção científica, né? Muito. E na Amazônia, muitas coisas falam que foram roubadas já para ser patenteada. É um BO, assim, grandão. Se um dia a gente se aprofundar nisso, é realmente uma guerra biológica de roubar, entendeu? Conhecimento. E é mó doido, né? Porque a mulher argentina, o cara é americano e pessoas estão ligando a ele a umas fundações americanas, entendeu? Daí também... Não, aí já vem toda a teoria da conspiração possível também. Mas entendeu? Como não? Né? Isso que é doido. Não se uma pessoa está roubando vírus potencialmente... Vírus que podem matar pessoas é uma coisa muito séria, né? E eu vi aqui que estão pesquisando como terrorismo biológico, que também é uma loucura existir terrorismo biológico, mas existe, né? Ou seja, gente, muitos medos, né? Eu vou ver a série Césio, porque agora eu fiquei afim de ver, e muitos medos desativados diariamente, né, Nina? E eu acho que o podcast vai chegando ao fim, mas a gente não poderia deixar de falar da coisa tristíssima que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro, onde uma mãe e seu filho morreram num desastre terrível de trânsito envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus, né, que ainda a gente ficou, acho que todo mundo, né, tá realmente consternado, e é um assunto que a gente fala muito aqui, né, dessa falta de regulação, desse trânsito louco, falta de mobilidade e do caos que virou o trânsito no Rio de Janeiro, né, por falta de políticas públicas e de fiscalização e de organizar, né, que é o papel do poder público, né, organizar. Exato.
Eu vi uma coisa, Ju, a gente gosta do Mondego, é Mondego o nome dele? Mondego, sim, Rodrigo Mondego, ele é excelente. Ele postou um Twitter que eu até retuitei, porque eu achei que era muito bom, né? Porque tem uma coisa, primeiro que a gente está realmente consternado. Eu seguia lá o Caco, o menino, Francisco, 9 anos, lindo, querido, a mãe Manu, 40 anos, é uma tragédia horrível, de fato. Agora, e é muito triste, muito triste. Agora, o que o Rodrigo falou, que é o que eu acho muito, porque é uma coisa que a gente está conversando sobre isso, né, Jô, há muitos dias, inclusive porque a gente fala muito mal de bike elétrica aqui, né? Sim. Mas o que a gente estava falando é que, assim, é horrível ver gente nesse momento culpando uma mãe, que é uma vítima, né, que morreu com o filho, meu Deus, que coisa tragédia. E que, na verdade, né, é o poder público que tem que ser cobrado. Se tem um culpado, é o poder público. Aí o que o Rodrigo Mondego escreveu é meio grande, eu vou ler, tá? Pode ler. A maioria das mortes evitáveis tem relação direta com o Estado. Seja por ação, como em operações policiais baseadas em políticas equivocadas, seja por omissão, como na ausência de políticas públicas básicas. A falta de uma ciclovia matou o pequeno Chico e sua mãe, Emanuele, e isso também é violência de Estado. Defender um Estado forte não é defender um Estado violento, é defender um Estado garantidor de direitos que proteja vidas. Não há nada mais urgente do que impedir que mães e pais enterrem seus filhos. Enquanto isso continuar acontecendo, todo o resto é secundário. Essa é a luta civilizatória mais básica de qualquer sociedade. É perfeito isso, né? Perfeito, é isso. É isso, porque isso vale, né, até me emociona, assim, porque vale para todas as mortes. Claro, né, de crianças que são baleadas, é uma coisa que não era para ter acontecido. Não era para ter acontecido. E que não se repita, né, Jô? Porque a gente conversa muito isso, porque o trânsito do Rio, gente, se você não é do Rio, a gente conta. É uma loucura. Virou uma coisa que piorou muito, né, Jô? Piorou muito. Você estava contando que outro dia as vans quase te atropelaram. E virou, eu tava brincando com a Nina que eu vou fazer uns lambi-lambi que eu vou colar aí bem toscão de papel. Seja pedestre, seja herói. Você ser pedestre hoje em dia é um ato revolucionário, porque você pode ser atropelado pelas bicicletas elétricas na calçada, os carros as bicicletas não param, os carros não param, o sinal tá fechado, você tem que quase se jogar para que os carros parem e aceitem, porque, óbvio, o carro sabe que você não vai se colocar na frente de um carro que você vai ser atropelado. Então, eles sabendo disso, eles não param. E às vezes aqui onde eu moro, tem um sinal, sabe quando tem um sinal atrás do outro? Eles furam um sinal, que é um sinal que eu passo muito, que é perto da minha casa para eu ir para o supermercado, para ficar parado 100 metros depois, que o sinal, entendeu? Tem ali um tempo do sinal que se você passar no sinal... Ou seja, às vezes é furar o sinal pelo exercício de poder, entendeu? Eu quero furar o sinal, eu posso. E tem uma coisa, né, que a gente estava conversando antes, né, que eu falei pra Jô, que eu sou carioca, então eu tenho lugar de fala para falar mal de carioca, porque eu tô falando mal de mim mesmo. Tem uma coisa no Rio, eu acho específico, não sei se... Eu reconheço isso no Rio mais do que em São Paulo, onde eu morei 20 anos, que é um orgulho de não obedecer regra. Sim. Que é tipo assim, eu não sou mané de parar no sinal, não, isso é coisa de mané. Então, assim, você não segue regras, você não segue regras básicas e você acha que você é esperto. Sim. E, assim, seguir regras de trânsito não é ser otário, sabe? Em todas, estou falando para todos, tá? Estou falando para bicicleta, para carro, para ônibus, para pedestre, que pedestre também não pode se jogar na frente do carro. Sim. E isso, cara, é muito louco, né? Porque é uma diferença aqui da Alemanha, talvez seja por isso que eu moro aqui, Jô. Né? Porque aqui é demais, assim, eu virei aquela pessoa que muitas vezes a minha rua não passa carro, né? Jô, veio aqui, nada. Quantas vezes eu te fiz parar na minha rua, né? Sim. Ah, otário, você para quando não tá vendo carro, mas eu me acostumei. Claro. Só que isso te dá uma segurança de você sair sabendo que você vai voltar para casa. Claro. A chance de você sofrer um acidente, Deus me livre, mas assim, é menor, né? Assim, você tem menos medo de atravessar a rua, então você anda na rua mais tranquila, então você tem menos síndrome do pânico, entendeu? Como que uma pessoa vai andar na rua no Rio tranquila,
hoje, Jô, depois de uma tragédia dessa acontecer, não tem como, cara. Sim, não tem como. Eu acho que tem uma coisa que linka com isso que você estava lendo do Rodrigo, que é, as pessoas, elas acham que elas podem criar suas próprias regras, e acho que isso com as bicicletas elétricas aconteceu muito, foi se criando regras que eles, né, contra o Código de Trânsito, que foi criando como se fosse uma coisa coletiva, que foi sendo aceita, porque não tinha poder público, porque a função do poder público é essa. É lógico, e fiscalizar, né? E fiscalizar, e quando ele fala em ciclovia, é quase como você, enquanto sociedade, resolvesse que o jeito de você, por exemplo, resolver um problema de mobilidade é você criar suas próprias regras, já que não, o governo não, né, aqui no Rio a mobilidade é uma merda, os ônibus são uma porcaria, o metrô custa $1 milhão, entendeu? Ao invés das pessoas se organizarem, por exemplo, para isso, para pedir ciclovias. Se todo mundo que utiliza a bicicleta, seja as quais forem, né, ou todo mundo que utiliza transporte público, as pessoas estivessem se engajando numa luta pela mobilidade, alguma coisa, não é que mudaria, mas alguma pressão sobre o Estado aconteceria. Agora é muito louco, né, Ju? Porque isso, aqui em Berlim, tem um movimento contra a ciclovia crescendo. Assim, a humanidade está andando muito para trás. Caramba, aqui é muito bom de andar de bicicleta, né? Mas por qual é o argumento? Nós queremos mais espaço para carro. Tem uma rua aqui, que é uma rua que a gente passou, com certeza, aqui do lado, em frente à prefeitura ali, que ela agora é fechada para bicicleta. Entendi. Mas se você é morador, você pode passar. Sim. Mas assim, é mó legal, né? Assim, é legal isso. E ter mais isso é legal, Claro. Você se sente mais segura. E aí tem os donos de carro que ficam revoltados, tipo assim, nostalgia, tipo assim, era tão bom quando não tinha ciclovia, era tão bom quando eu podia poluir o mundo, sabe? E eu acho muito doido também como ninguém luta por essa mobilidade coletiva, porque é quase como se você jogasse a toalha, entendeu? Tipo assim, a mobilidade de transporte público é uma merda, então cada um que se vire e arrume, entendeu? Né? É uma coisa que é deslocada da solução coletiva, né? Eu vi uma defesa da mãe, que eu acho um absurdo que a gente tenha que defender uma mãe que morreu junto com o filho, que ela não precisaria, ninguém devia condenar, mas que para mim fez muito sentido. Uma pessoa falou, cara, não julga uma mãe que tá no corre indo pegar o filho na escola, Sim. que o trem também é lotado, que o ônibus é lotado, que não tem dinheiro pro carro, a gente não sabe. Claro. Então, é isso, tem que funcionar pro coletivo, né? O nome é transporte coletivo. Agora, Ju, conta a coisa da mãozinha, porque eu acho muito engraçado até que isso tenha te surpreendido. Da mãozinha, porque quando eu fui para Berlim ano retrasado, né? Passar as férias aí com a Nina nas nossas férias icônicas. Maravilhosa. A primeira coisa que eu fiz, né, foi alugar uma bike. E quando a gente foi andar, tinham várias regrinhas, né? O sinal, se você virar à direita, você tinha que dar a seta com a sua mão, né? Da seta imaginária, mas você tinha que sinalizar com a sua mão. Vou virar à esquerda, vou virar à direita. O ciclista, ele é um motorista também. Ele tá, né? Mas é claro que ele é. Né? E realmente aqui no Rio, eu acho que não é nem quem anda de bicicleta, porque eu acho que quem anda de bicicleta old school, aqui não tem essa coisa de dar setinha, mas assim, as pessoas, quem já andava de bicicleta no trânsito, são umas pessoas que eu acho super coragem, porque é bizarro, né? Se você pensar como esse trânsito aqui no Rio é vida louca, mas com essa coisa da bicicleta elétrica é uma loucura, porque é uma coisa sem regra, sem educação de trânsito, isso que eu acho grave, entendeu? Porque por exemplo, em frente ao meu prédio, a minha rua, fizeram uma rotatória circular para resolver um problema de trânsito. As pessoas, elas não sabem nem a regra da rotatória, que quem está na rotatória tem prioridade. E aí eles fizeram um jeito de educação que era, a prefeitura contratou 2 pessoas que durante uma semana ficaram segurando uma faixa no meio da rotatória escrito, a prioridade é de quem está na rotatória. Mas não é possível. Foi isso, hoje em dia... Gente, e até falar uma coisa da ciclovia, a gente quer ciclovia, né? Claro, e até lembrei do Haddad, que fez milhões de ciclovias e olhou muito em São Paulo, né? Que é a maior metrópole da América Latina, cidade infernal, gigantesca. É uma coisa muito importante para São Paulo, né? Mobilidade. E o Haddad
fez isso muito quando foi prefeito. E usaram isso contra ele, para ele não ser reeleito. Para você ver que chamavam lembra? Chamava as ciclovias do Haddad de comunista, sabe? Bike de comunista. Vermelho, era vermelho porque é uma regra, né? Sei lá, uma regra mundial. Gente, a batalha, ela é, entendeu? Da civilização contra a barbárie, porque não é possível, gente. E ali mesmo onde aconteceu esse acidente, que foi na Tijuca, né, é um lugar de muita movimentação, e no meio tem uma coisa que separa ali as duas vias, né? Que poderia ampliar e fazer ali uma ciclovia, gente, pelo amor de Deus. Mas é óbvio. Ontem, entendeu? Como é aqui. Claro. Tem menos. Eu vi essa discussão ontem na internet, aí tinha assim, mas aí vai piorar o trânsito. Vai. Pode piorar o trânsito do carro, Jô, mas se menos gente sair de carro, vai melhorar. Claro. Entendeu? Só que no Rio, a gente, por exemplo, eu e Jô, a gente só vai ter coragem de andar de bicicleta no Rio na hora que tiver educação no trânsito e na hora que não for uma selvageria. Senão, mesmo com ciclovia, eu não tenho coragem. Não, eu ando, mas tipo, eu só ando na ciclovia. Mas, gente, vamos respeitar também que tem mão ciclovia. Não é porque tem ciclovia que você pode andar na mão que der na sua cabeça. Tem ida e tem volta. Não pode andar na contramão. E realmente, assim, eu fico até com... Não é culpa, entendeu? Mas assim, todo mundo que acompanha esse podcast sabe que eu odeio essas bicicletas elétricas, entendeu? Mas é assim... É óbvio que nesse clima de consternação ficou até sem graça de falar mal da bicicleta elétrica. Mas, realmente, elas transformaram uma coisa no inferno. A bicicleta, o pedestre, a bicicleta, né, que não é elétrica. E, realmente, acho que lá atrás rolou um pacto, tipo assim, aqui é sem lei. E, claro, que você tá no seu corre, você vê todo mundo, né? E você não vai pensar se todo mundo tá desrespeitando. Como internamente você vai entrar num trânsito e se todo mundo, um exemplo pra gente tirar desse acidente, se ninguém para no cruzamento, se todo mundo fecha o cruzamento, quem vai ser o otário que quando o sinal fechar pra você no meio de um trânsito, você não vai fechar o cruzamento se a pessoa que tá no outro lado também não vai parar? Entendeu? É um passo negativo. Ainda mais numa terra que se você seguir regra, vou repetir, você é otário. Enfim. Não é possível, gente. Tem que ter regulação para as bikes elétricas, até para proteger quem anda de bike elétrica. Claro, mas claro. A gente não está falando proíba a bike elétrica, não é isso. A gente está querendo organizar o movimento. Se organizar, entendeu? Se organizar é melhor para todo mundo, mas enfim. Agora sim, é patético, né? Porque você falou que o Eduardo Paes, né, que se faz de moderninho, que é o prefeito da galera, entendeu? Hipster, tá fazendo a egípcia. Ele nem é mais prefeito agora, né? Porque ele agora o prefeito... Porque ele vai concorrer a governador, entendeu? Mas ele acabou de sair. Não, ele saiu há uma semana, entendeu? A sorte dele é que isso não caiu diretamente no colo dele. Mas é aquela coisa... Porque em Niterói, que é aqui, né? Pra quem não é do Rio de Janeiro, é do lado, né? Atravessou a ponte, você está em Niterói. Teve a regulação das bicicletas elétricas com várias regras. O cara que... Não é tão difícil, né? E o cara que estava responsável pela regulação, não vou agora saber o nome dele, que acho que era o secretário e tal, ele era super da bicicleta, entendeu? Então não é que é contra, né? E ele era cicloativista, sei lá, mas eles regularam. Só que eu acho que aqui no Rio vai virando uma modinha, e daí quem vai ser o prefeito chato que vai botar ordem num negócio que ninguém quer ordem, ficou empurrando, e aí quando eu fui olhar o aumento de acidentes com bicicletas, foi, sabe quanto de ano? Tipo assim, 700%. Ou seja, não é uma coisa assim, meu Deus. E claro, antes não tinha nenhuma bicicleta, agora o número de bicicletas, né, foi aumentando bizarramente. Então, esse aumento de acidentes acompanha o aumento de bicicletas elétricas. Mas você não pode pegar, se é um prefeito de uma cidade, pegar um dado que está escrito que teve um aumento de 700%. Ignorar. Porque a pessoa vai ficar chateado. E, Jô, que eu sempre te falei, né, dessa coisa do CCDF do trânsito aqui na Alemanha, porque aqui é a primeira cidade que eu tenho coragem de andar de bike. Eu nunca pensei na minha vida, nem você que me conhece, que eu ia andar de bike numa avenida. Nunca pensei. E eu só tenho... E é uma coisa maravilhosa. É um sentimento de liberdade, né? É uma coisa incrível, que eu espero que todo mundo possa experimentar. Mas eu só tenho coragem de fazer isso você tem que ter um pacto de civilizatório entre todo mundo.
Claro, exato. Tipo assim, se teve o cara que fechou, se alguém for fechar, fudeu o pacto. Se Sim, eu de bike andar na exato. contramão, também fudi, entendeu? Claro. Se eu desrespeitar o sinal com a minha bike, você tem que acreditar que as pessoas estão respeitando. Senão ninguém tem segurança. Mas mandando aí toda a solidariedade pro Caco e pra família dele, né? É Todo amor isso. e força pra vocês. É isso, pra gente terminar um pouco menos melancólica, Legião Urbana. Vai, Nina. É uma música que eu amo, que a gente estava pensando numa música que tivesse a ver com o fim do mundo. Chama Vamos Fazer um Filme. Eu amo, Ju, é muito a nossa adolescência. Alguém falou do fim do mundo. O fim do mundo já passou. Vamos começar de novo, um por todos, todos por um. Eu adoro isso aqui, ó, que também é muito a nossa vida, cara. O sistema é mau, mas minha turma é legal. É muito a gente. É muito. Viver é foda, morrer é difícil. Te ver é uma necessidade. Vamos fazer um filme. Eu acho essa música linda, gente. A gente gosta de Legião, tá? É isso, gente. Se você Com acha Legião. cafona, problema seu. E nesse clima, 1977, com Legião tocando nas nossas mentes, a gente se despede até semana que vem. Até semana que No vem. Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o 60. pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida são Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.